Fala galera, beleza? Francisco Baruffi aqui para a Academia Brasileira de Omaha. A pedidos, nós selecionamos algumas mãos bem interessantes, jogadas de maneira um pouco diferente para a gente poder analisar outra visão do jogo. A gente sabe que vai gerar bastante dúvida porque elas são bastante avançadas as mãos, mas é interessante para a gente ir gerando um contexto um pouco mais completo. Aqui a gente está jogando, são 10 mãos na verdade que a equipe seleciona de cash game online de um nível alto, né? PLO 200, que seria 1-2, né? Do PokerStars. Então tem os melhores jogadores do mundo aqui. Então a gente vai passar, fico disponível aqui para que vocês questionem abaixo do vídeo, perguntem qualquer dúvida que seja, porque a tua dúvida pode ser de um próximo, então só aprende quem pergunta. Então fiquem à vontade, a gente vai apresentar essas 10 mãos a pedidos da galera. Esses números aqui, para ficar fácil de entender, que tem embaixo das cartas aqui, é de um programa chamado Hold'em Manager, nesse caso Hold'em Omaha Manager, né? É um plus do programa, que ele é inicialmente feito para Hold'em. Ele também, se você paga um valor a mais, ele é um programa pago, você consegue fazer a captação das mãos de Omaha também. Ele é um programa que auxilia na tomada de decisão do jogador. No live, quando você joga, você consegue lembrar do jogador, lembrar de alguma jogada dele, como ele já jogou, e ter uma leitura dele um pouco mais fácil. No online, como você joga com muitos jogadores, você acaba não tendo isso de maneira fácil, e às vezes você esquece. Então, esse programa auxilia porque ele armazena as mãos que já foram jogadas com tais oponentes em forma de números. E aqui eu estou trazendo eles, poucas estatísticas na verdade, ele traz muitas estatísticas, eu estou trazendo só 4 aqui, para vocês começarem a se familiarizar com isso, que quem joga regularmente, sim, eu acho essencial jogar com esse programa te auxiliando na tomada de decisão. Aqui é onde você vê 34/27, quer dizer que o jogador joga 34% das mãos, e 27% delas, quando ele joga, ele abre raise. Então, esse é um dado muito importante. Você vai ver, aonde aqui você vê um 13/10, por exemplo, quer dizer que o jogador é bem tight, que as mãos dele são bem mais selecionadas, né? Então você já consegue ter uma visualização aqui. Esse segundo item é o percentual de three-bet do jogador pré-flop. Então você consegue visualizar no Omaha, assim, uma primeira noção que eu posso dar é, você consegue enxergar se o cara tribeta não só com ases, né? Com as, se ele joga com mais cartas, e você consegue às vezes tomar uma decisão de ir pro chão só com o rei, porque ele tribeta muito. Então é uma outra coisa que auxilia. E esse último item aqui é o percentual de c-bet que o cara dá no flop, que o jogador dá no flop. Então essas 4 informações aqui já te auxiliam bastante no Omaha, e nós vamos iniciar com elas. Então é o percentual de mãos jogadas, o percentual de mãos que ele joga abrindo raise, percentual de three-bet e o percentual de c-bet no flop. Aqui no Omaha o c-bet no flop é muito mais frequente, então esse dado te auxilia bastante. Vamos lá. Essa primeira mão, então, vala 9, dama-dama. Ele está no small. Alguns jogadores foldam essa mão já no pré-flop, né? Porque jogar no small é uma maneira péssima, é ruim, né? Você pode... alguns profissionais estão adotando muito a questão de quando jogar no small, jogar tribetando, né? Para você ganhar ação também, porque você jogar sem posição e sem ação é péssimo. Mas aqui a gente vai analisar a mão como ela foi jogada, que foi muito interessante. Então o botão abre raise, o botão joga bastante mão, 29% das mãos é uma quantidade elevada, então esse vala 9 dama-dama pode ter um valor interessante. Principalmente o cara está abrindo no botão. A gente dá call, o big folda, bate um board ali bem interessante para nós, né? A gente fica todas as pontas, né? A gente segue do 8 ao as.
dado check, o vilão dá check atrás. Aqui é uma grande informação já, né? Dificilmente eles dão, se dá check atrás com algum valor na mão em posição no mar. No turn, se sai de lead, né, sai apostando. Eu não vi essas mãos antes para poder ter uma análise verdadeira e imediata aqui, então, para a gente ser contestável também, né, e não falar um texto gravado, mas analisar o que seria na minha forma de jogar no momento. Então, eu creio que se saiu de lead aqui porque todos os missed, que a gente chama, são usados bastante no mar. Quando alguém dá check atrás, se sai de lead. Ou quando alguém dá check, se beta. No mar é muito isso, né? No mar acontece muito isso. Se você dá check, o teu oponente vai betar. Então aqui ele deve estar usando a mesma questão. O oponente, se tivesse algum valor na mão, ele não ia dar check atrás. Então ele sai de lead já para ganhar o pote. Claro que ele tem grandes defesas aqui, que ele continua todas as pontas, né? Mas uma coisa importante, quando você sai betando esse turn, você tem que saber que na maioria das vezes você vai tomar call no turn e você tem que continuar esse bet no river. Quando a pessoa dá um missed c-bet, que a gente chama, né? Quando ele não c-betou a mão, e você vai betar esse turn aí, você tem que estar preparado e cuidar o size para betar o river também. Aqui ele fez um size interessante, né? 9,97 num pote de 14. É uma linha que eu também adoto, de betar o miss de 70% no river, dar uma bomba maior mesmo, porque aí você fica realmente com muita cara de valor. É difícil do teu oponente que checou flop te dar esse call, a não ser que ele esteja fazendo uma trap, mas no Omaha, num board desses conectado, dificilmente alguém vai dar check atrás num rei, 10-10, até porque o oponente sempre quer somar valor, né? Porque cada street pode mudar o jogo. Então ele c-betou, para mim um size interessante. Ele tomou o call. E aí dobra o 7 no river. Ele dá check na mão. Em primeiro propósito eu penso que estava desligando a mão aqui. Mas aqui que está o interessante. Vamos lá. Ele betou turn e deu check, raise river. Quando o oponente dá check flop e dá call no turn, é muita cara, nesse turn que abriu o flush draw, tem muita cara que o oponente acertou o flush draw no turn e pagou para acertar o flush. Como ele checou river, como o jogador checou no turn, deu check no turn, desculpa gente, deu check no river, o oponente acha que o flush dele tem valor e aposta. E aí a quitação bem interessante do jogador, que ele volta a aposta do vilão. Por quê? O oponente tendo 2 pares no flop ou a própria trinca no flop, ele vai c-betar esse flop de todas as maneiras. Como ele deu check e o jogador saiu apostando turn e ele deu call, tem muita cara de que é um flush draw que ele acertou e está querendo betar valor nesse river. Ele só tem 3 mãos aqui, que é o flush draw que ele acertou, o 6 e 7, que ele fez a fula daí, e são 2 mãos. O flush draw que ele acertou ou o 6 e o 7. Qualquer uma das mãos com o jogador jogando dessa forma, ele vai foldar essa mão. Então, fica bem interessante a leitura que o oponente vai ter desse jogador aqui, que foi betar turn e dar check, raise river. É muito raro você achar um jogador que vai fazer essa jogada por blefe. E é muito mais raro ainda você achar um oponente que vai dar esse call, sendo que ele deu check no flop. Então é uma jogada fantástica, aqui, bem interessante mesmo, aonde até o 6 e 7, que seria a fula, ou o próprio 6-6, ele pode ter um 6-6 aqui, iria largar essa mão. Então se ele beta river por blefe e o cara acertou o flush aqui, o cara vai pagar, ou o 6 e 7 o cara vai pagar. Agora check e raise ele sim leva a mão. E realmente deve ter sido o que aconteceu, não tem outra dúvida. Então ele decidiu não betar o river, porque ele vai tomar call, porque o pote está pequeno. Isso é uma das coisas que tem que ser analisada no pot limit. E ele deu check, raise, river
que era a única chance dele levar essa mão, porque ele ia tomar call do flush, eu ia tomar call do 6 e 7 ou do 6 6. Então uma jogada fantástica aqui. Espero que tenha entendido essa linha de pensamento dele e repito, né, qualquer questionamento vão postando abaixo aí que a gente vai conversando. Vamos lá, outra mão. 8, rei, 13, valete, double suited. Eu geralmente não completo essa mão no big, mas eu acho que mini raise lá tem uma equidade bacaninha e tal. Tem que ter muito cuidado, claro, mas ele tem pot odds aqui, creio que 5 essa mão com essa equidade. Então, ok, completou. Board vala 8, 7 em ouros, check. Aqui, check do oponente lá. Então, mais aquilo que nós comentamos na mão antes. Mais um miss de c-bet. Esse jogador aproveita de novo da mesma forma. E beta um pouco menos aqui. E como eu falei, vai acontecer milhares de vezes. Ele vai tomar o primeiro call. E aí, eu gosto do size que ele fez meio pote, né? E aí, se coloca na situação do oponente, que você deu o call em meio pote pensando que a tua sequência era bom, por exemplo, né? Nesse board com flush. Agora no river, quando você beta 90% do pote aqui, fica muito difícil de você dar um call querendo pegar um blefe aqui, porque ele mostra realmente que está querendo extrair valor. Então eu gosto desse size, de você comprar o turn nos 70%, 65% e betar mais forte no river, passa na maioria das vezes. Claro que tem que cuidar que o jogador pode estar te fazendo trap, mas no online, em boards assim, como eu falei, o oponente vai querer sempre extrair valor quando acertou, então ele pode tomar esse call de um baby flush aqui, de um flush pequeno que o cara checou para controlar o flop, vai tomar o call, mas é interessante para vocês entenderem essa questão de que regularmente os profissionais betam muito missed. Quando você não se beta, você vai tomar a bomba turn river aí, fica difícil de você pagar isso. Então, ou desliga a mão de verdade, ou saiba que pode tá vindo esse turn river. Mas aqui não tem nada de muito interessante, mas só o bet dele no missed no turn e continuou no river, né? Vamos lá para essa terceira mão, vala 7, 7, rei. Ok, abrindo o botão. Prefiro não abrir, mas ok, vamos analisar a jogada aqui. Tá, flop ok, check, check. Aqui ele deu o c-bet. Beleza, o as está no hand dele. É um c-bet meio agressivo demais aqui, mas ok, vamos analisar a jogada. Tomou o primeiro call. Beleza, ele pode estar tomando um call de um as e 10, aqui a gente está vendo a carta, né? Mas ele pode estar tomando um call de as e 10 e está morto e tal. Né? Agora ele pode se complicar batendo esse 7. Mas ele dá check até. Olha que interessante. É um cara agressivo com uma inteligência aqui no que ele está fazendo, né? Porque ele betou, aí betou para puxar o flop, provavelmente tomou call, já viu que ele está jogando contra o as ou contra o 10, aí ficou péssimo, né? Provavelmente contra o 10, porque só o as acho que não dá call nesse flop aqui, sendo o small. Aí acerta o check, ele controla o pote e dá check atrás. E aí o oponente dá check, ele... Perfeito, olha, outro fato interessante que é bom a gente analisar as mãos, que a gente consegue analisar isso aqui, que são os sizes, ó. É bem interessante. Ele sabe que o oponente tem valor aqui, né, que ele tem o 10 ou tem o as e ele tá fullado. Dificilmente o cara tem as e 10, deu check turn, check river, então ele beta um valorzinho para induzir ao call, ele betou 30% do pote. Isso acontece muito no Omaha, de você betar river 30% e tomar o call, porque o cara quer pagar para ver. Ou até nuts, eu costumo fazer isso porque o oponente acha uma oportunidade de blefar, ele procura uma oportunidade de blefar e você dá para ele a oportunidade de blefar e você faz 30% do pote, ele te dá uma bomba ali e você acaba ganhando um baita pote por induzir o cara ao erro. Mas aqui ele sabe que o cara tem valor e a gente já está vendo a mão do oponente, é bem mais fácil, né?
Mas ele betou um valorzinho pequeno porque ele... Acho que eu também penso que a longo prazo você betando esses valores pequenos, porque se ele beta forte, que o cara vai largar esse 10 de qualquer maneira. Então ele betou ali 30% do pote, um pouquinho mais. É 30% do pote. E tomou o call e levou o pote. Interessante essa mão também. Vamos lá. As, dama, 10 e 8. Beleza. Abriu. Eu acho essa mão topo do range. Não topo do range, mas uma segunda linha ali, então... ela é bem conectada, bem interessante. Se fosse ali um 10 valete da Masa, seria topo do range mesmo, mas eu acho uma mão excelente de qualquer maneira. Ele toma um tribet. Aqui é uma das questões que eu já vou chamar a atenção. Ele tomou um tribet do botão, e aqui é uma posição que tribeta muito. E aqui está um percentual interessante. O cara tem 33% de tribet. Né? Ele tribeta muito. Então essa mão As, dama, 10 e 8 tem muito valor para um cara que tribeta em 33% das vezes. Essa mão tem muito valor e está ganhando na maioria das vezes. Então é bem interessante dar o call. É ruim você dar um call com As, dama, 10 e 8 num cara que não tribeta nada e que você sabe que você está jogando contra Ases. Mas nesse caso aqui que o cara tribeta um monte, o cara fez 21, dá call aqui, ok. Acho que dá para jogar o pós-flop numa boa. Acerta 2 pares, dá check para induzir o erro aqui, o cara dá check, aí já complica, bate o 2, né, onde As, rei tá ganhando essa mão. Ele dá check de novo, o oponente beta esses 28, ok, ele deu call, tá, river, um 3 de copas, ele sai liderando meio pote. Olha que bacana essa mão também. Agora eu entendi porque me chamaram a atenção. Você está jogando contra o oponente que tribeta muito. Você acerta 2 pares no flop. Você aqui provavelmente foi para um check raise, né, no flop. Ele checou para o cara apostar e ele voltar. O cara não apostou. Dobrou 2, ele deu check de novo. O oponente tendo As, tendo rei, ele vai betar esse turn, com certeza. E o dama 8 está perdendo. Porém, esse jogador é um jogador bem agressivo e ele pode estar simulando ter um As, rei, né? Então, o jogador decide dar o call nesse dama 8 aqui, achando que o dama 8 é ganhador. Porém, no river ele enxerga uma oportunidade de realmente não perder a mão. Isso é uma visão que tem que se ter no Omaha, que você não pode só jogar pelas suas cartas ou por bater um flush. Você tem que saber colocar o oponente num range e se bate alguma coisa que complique ele a dar o call, você usa isso a teu favor. Foi exatamente o que ele fez aqui. Ele tem dama 8 que pode estar ganhando se o oponente não tiver um over, né, um rei, um as, que eu creio que ele não tem, porque ele checou flop, senão ele ia dar um c-bet, porque esse board não é muito conectado, né, ainda mais sendo agressivo. Como ele deu check e desligou a mão, praticamente desligou a mão no flop, sendo o agressor, aí no turn ele tentou comprar esse as, rei, de repente, que faria o jogador largar, o jogador já acha que está ganhando com dama 8 e dá o call, mas aí, ao completar o flush nesse 3 de copas, ele não deixa essa oportunidade passar e sai liderando essa aposta no river. Para o oponente, o agressor, fica muito difícil de dar esse call. O oponente não tem esse flush de maneira alguma, porque ele não vai checar, dar check nesse flop, sendo agressivo com o flush draw em copas. Então, ele betando esse meio pote que ele betou aqui, ele evita de dar um check-check e o cara ganhar com rei, as. E, claro, se for blefe do oponente, ele vai foldar de qualquer maneira. Mas assim ele facilitou a vida dele e betou o river, sabendo que já vai tomar o fold do oponente, facilitando não ir para um showdown, de repente, contra um as, rei, até mais rei, porque o as ele tem na mão, e perder a mão, porque tem o 2 dobrado. Então ele facilitou e adiantou, enxergou a oportunidade de como o agressor não tinha flush, ao completar esse 3 ele já saiu de lead para encerrar e puxar o pote. Bem interessante essa linha.
tem que estar muito ligado no jogo para fazer esse tipo de jogada, por isso que eu falei que as jogadas iam ser bem avançadas, que o pessoal me comunicou que tinha bastante coisa interessante. Mas é você estar ligado nesse tipo de situação, de você achar uma oportunidade e comprar ela, para evitar ir para um showdown que você de repente... O rei aqui ele larga fácil, né? Um rei né, sem naipes aqui, ele vai largar nesse bet porque ele pode estar fullado aqui, ter dado check nesse 2 para induzir o oponente ao erro. Então tem N jogos que estão ganhando, o oponente não vai dar um hero call de rei. Então ele facilita a mão aqui e já encerra ela. Bem bacana essa mão. Vamos lá. Beleza. Esse size eu acho que eu até completo o big, né? Foi 4 e pouquinho, um blind um pouco a mais. Apesar dessa mão ser bem fraca. Vamos lá, check, bet de 5. Beleza, dá o call. Não tá no range do oponente esse só se for rei aqui, né? Eu acho que dá pra dar o primeiro call e ver a ação no turn. Olha que decisão interessante. Aqui a gente tá vendo as cartas do oponente, fica mais fácil, né? Mas é interessante essa linha. Olha que bacana. Ele dá call no 2 pares, 3 e 4. Vamos lá. Ele deu call no flop com 2 pares, não colocou o oponente no range. Ele deve ter, provavelmente, ou é muito hero essa jogada de acreditar no blefe mesmo, ou deve ter alguma note do oponente, né? Mas é bem interessante essa linha que ele adotou, é uma mão interessante de a gente ver como realmente acontece essas jogadas mais avançadas aqui com os jogadores mais regulares. Ele deu call no flop com 2 pares. No turn, o oponente betou, quase o pot, né, no turn. Bem interessante o size, ele deu call. E no river o valete. O oponente dá o bet de novo e ele dá o call. Aqui é o seguinte, no turn, rei não pode apostar esse river, eu creio, a não ser que esteja um level ali que ele acha que o jogador vai pagar com alguma coisa menor. Ele tem o as de paus, então ele é um blocker que ele de repente pagou o turn para blefar o river ou completar o paus. E no river, ao continuar essa aposta, esse oponente... Ou ele tem a sequência As e 2, 2 e 6, 6 e 7, ou realmente ele vai estar blefando a mão, porque eu não vejo ele betando valor com o rei, não vejo ele betando valor com o rei e valete, porque o oponente vinha dando call aqui, né, o jogador vinha dando call, mas é interessante, provavelmente ele deve ter uma note do jogador, já deve ter jogado mais mãos com o oponente. Aqui a gente tem... essa estatística deve ter ajudado também, 55/45, o cara joga muitas mãos, né? Então, mas ele deve ter uma noite, mas é interessante mostrar a jogada mesmo. Eu não consegui compreender bem a linha de pensamento dele aqui, mas foi bem interessante. Ele deu um call e deu certo, né? Pagou com 2 pares as 3 bombas aí, 2 pares baixos, bem bacana. Essa aqui a gente já passou. Vamos lá, as 2, 4 e 6, double suited, flush draw nuts flop, c-bet que eu gosto também, 70%, aí o c-bet padrão, pra mim, tomo call, completo flush, interessante, o jogador tá bem no feeling do jogo mesmo, deu check behind aqui, induz o erro facilmente, né, que aí o que eu falei pra vocês, aqui ó, muito claro, o oponente sai de lead, né, porque você deu check behind, você deu check atrás aqui, deu esse miss de c-bet, o oponente vai comprar, os jogadores do mar não deixam passar a oportunidade de um blefe, principalmente nesse nível de jogo. Então ele checou para induzir aqui, claro que ele volta e vai tomar o fold, né, dificilmente. Então extraiu $20 a mais, que ele não ia extrair, dando esse check no turn, então interessante essas jogadas também, prestem atenção nisso. Não adianta você... Betou flop, vai betar turn aqui, o cara vai te pagar com o quê, entendeu? Só se ele tiver um flush menor e desacreditar e pagar turn e river. Então é fácil você
mais fácil você extrair assim, então acho bem interessante vocês visualizarem isso. Vamos lá. 2 pares, 5, 5, 9, 9. Eu gosto de jogar com 2 pares, mas prefiro jogar de forma mais agressiva. A mão. Claro que nessa é ok da call aqui, mas eu gosto de jogar ela mais agressiva. Ó, situação agora no flop, né? O agressor deu check, ele induziu o agressor aqui betando só 6, 30% do pote. O oponente faz o que ele esperava e ainda vai pro chão. Broca do 7, flush draw em 9. O pessoal tá bem acelerado aí, vou falar. Mas tu vê o que um bet menor faz no amarra, que ele apostou um pouquinho, deu a chance do blefe do oponente, o oponente já se comitou, na verdade, porque ele betou 30 e poucos, tinha $70 para trás. 79. Ele betou 32, então você acaba fazendo eles errarem, e eles erram muito. Bacana essa mão também. Mas, infelizmente, a jogada foi boa, mas perdeu no river. Vamos lá, aqui mudou de limite, que é 51, mas ok, um nível bacana também. Qual com essa mão no... aqui, ó. Não é uma mão boa para se pagar tribet, ainda mais fora de posição de maneira nenhuma. Mas aqui tá a informação interessante, o cara tribeta 28% das mãos, ele tribeta um horror. Para vocês terem uma ideia, um oponente que só tribeta as, ele tem em torno de 3% de tribet. Então, imagina que o cara tribeta, que tribeta todas as mãos em posição. Então, ele ganhou odds aqui com o oponente pagando, ele pagou atrás. Beleza, o que vai acontecer nessa mão? O pessoal tá fazendo loucuras aqui. Ele tenta comprar o turn aqui, na mesma situação de antes, ele joga muito em cima disso, dos missed, né? Ele beta um missed que todo mundo deu check turn, flop, desculpa. Aí esse jogador que é agressivo e joga e tribeta muito, tentou fazer uma gracinha aqui. Creio que as as, rei, rei, se fossem ele, que não também, ele tem blocker do as e blocker do rei aqui, então diminui a chance de ser as as, rei, rei. Ele se betaria flop. Olha que interessante, essa é bem interessante de analisar. O oponente volta, ele não bet no turn, num board com as trinca de 5. As ele não deve ter, porque ele tem um blocker do as aqui. Rei, rei ele não deve ter, porque ele tem um blocker do rei aqui. Então, ele beta, toma uma volta e já imagina a decisão do jogador. Ele deu... ótimo. Ele beta 18, toma uma volta de 38, o oponente voltando 38. Com o 5 com a quadra ele não vai voltar. Raramente ele vai voltar. Não se betou e daí vai voltar a turn, é uma linha que fica confusa. Ou ele tenta extrair valor em todas, ou ele vai dar só call e esperar o river, né, para extrair mais. As ele não tem, rei, rei ele não tem. O jogador dá uma mini volta aqui, ele tomou um clique, deu mais um e leva a mão, porque não tem mãos que o oponente possa ter, né, que possa te pagar, na verdade. Fica ilógico, né, fica ilógico. E, na verdade, ele tinha investido 18, aqui investiu mais 40 para um pote de 140 que vai passar em 80, 90% das vezes. Então é bem interessante, bem avançada essa jogada e bem interessante. Bem bacana mesmo. Vamos lá para a penúltima mão. Esses vídeos de mãos ficam muito longos, gente. Não é fácil de controlar o tempo, porque eu estou tentando argumentar e mostrar todos os pontos, mas estou tentando gravar vídeos curtos, longos, vamos ver o que vai funcionar melhor, e vocês vão deixando o feedback para nós aí. Aqui é a mesma situação, acho que ele abriu, tomou volta, o cara tem 16% de tribet, ele está abrindo muitas mãos, está voltando, dando tribet em muitas mãos. Vejam a importância do Hold'em Manager, a importância das informações. Eu estou olhando aqui e estou imaginando que é baseado nisso. Tenho quase certeza que sim, é baseado nisso. Se você não tem essa informação, você vai foldar esse rei 10 e 2, né? Mas com o cara que tribeta 16% das mãos, teu rei está muito na frente de muito range dele. 10, 9, 9, check, check. 5.
Bastante arriscada a mão aqui. Mas eu vou comentar nessa questão aqui. Eu faço muito, mas não faço nesses sizes, nesse tipo de situação. Quando você toma um tribet de alguém e dá o call e bate um board pareado, tipo 10, 9, 9, com par na mão, geralmente quem tem o as, você vai dar check e o as dá check atrás. Essa linha tá mudando. O pessoal tá se betando igual, porque fica mais fácil. Mas quem não tá ligado nessa linha ainda, geralmente o que acontece? Dá check flop e daí quer betar o turn para encerrar, que achando que o as está ganhando. E aí abre oportunidade para esse tipo de coisa que o jogador fez. Eu fazia muito isso, mas não tá mais acontecendo, na verdade. Porque os regulares batem esse board, eles têm as, eles dão um c-bet menor aqui, pequeno, de 50%, e tua ação morre ali. Porque você fica pensando que ele pode ter o as, sim, e te abraçar com as asas, mas ele pode ter o 9 e tá querendo te extrair, você acaba decidindo, eu acabo decidindo desligar a mão ali. Então essa linha tá acabando, mas antigamente até acontece um pouco ainda, essas situações aqui, você tribetou, você tem umas asas, daí você dá check flop para controlar o pot, mas daí no turn você quer betar para encerrar a mão, e aí surge essa situação aqui muito vantajosa para quem tá ligado, que é tomar uma volta, daí e aí fica muito claro que o cara tem o 9, que ele tá trincado, e o seu as é ruim, você tem que largar. Você tem que ser muito corajoso ou ter muita note do oponente para fazer esse, para dar esse call aqui. Claro que eu não faço nesse size desse, né? Ele fez pot cheio aqui, eu acho. Mas se ele acontece esse 28 aqui, eu ainda mais tendo um blocker do 10 para um 10-10, que um 10-10 fullado vai checar, o oponente vai checar flop mesmo para te pegar no turn. Então eu tenho o blocker do 10 e já resolve voltar aqui e fica muito difícil dele pagar, só vai pagar com o 9. Eu acho que o 9 ele beta valor flop. Raramente ele vai deixar de betar valor flop, a não ser que seja um 9-10, mas ele, como eu disse, ele tem o 10 aqui que bloqueia. Uma jogada bem interessante, mas eu não boto tudo essas fichas aqui no pano, eu boto menos, porque se eu tomar o all-in eu posso largar a mão e economizo, mas o efeito seria o mesmo. Mas interessante aqui para mostrar essa situação. Ela tá acabando, não tá acontecendo mais, porque tá tendo c-bet sempre depois de c-bet de valores menores e colocando quem foi o pagador numa situação bem mais complicada, mas bacana também. E passou, né? Óbvio. Óbvio não, né? Mas passou dessa vez. E vamos para a última mão aqui. Olha o que é interessante aqui, ó. Uma das coisas que eu gosto muito de fazer e faço muito. Esse as é fraco dele aqui, né? É bem fraco o as. Ele só deu call no botão com as fraco, né? É um 13-7, tá? Tem o suitado em espadas, mas é um as fraco. Então ele toma, ele dá só o call e aí abre a oportunidade para esse tipo de coisa aqui, ó. Um bobalhão no big aqui resolve aumentar, aí toma o call aqui e aí sim abre a oportunidade. Porque se você tribeta pré-flop, você vai tomar call dos dois e vai ficar muito na cara que você tá com as. Então ele espera uma oportunidade desse tipo. Primeiro dá só o call para esconder o as, joga em posição, bem tranquilo, só investiu o 7. E às vezes acontece desses bobalhões fazerem isso. Que o cara sobe 29 aqui, dá pote, toma o call e aí sim abre a oportunidade de ir pro chão. Aí fica mais fácil de jogar com as. Aí com qualquer as eu vou pro chão, porque eu tô com todo o meu stack investido, ou quase todo o meu stack investido, ou dos oponentes. E no flop eu vou mandar com qualquer flop. Que eu tenho equidade e a longo prazo eu sou lucrativo nisso. Mas eu só fiz isso porque porque o cara fletou aqui, né? Então eu só faço isso porque o cara fleta aqui e aí é a oportunidade para algumas coisas acontecer. Então, abriu a oportunidade aqui, fica muito claro, vai pro chão e ponto, né? Aí aqui ele tomou os dois calls, na verdade, né? Aqui foi all-in. E olha que interessante o que ele abriu, ó. Por ter só fletado esse as, só ter dado call no as e o bobalhão ter feito a bagunça e aí ele ter constituído um pot que ele possa ir ao in quase que pré-flop, né? Ele conseguiu fazer um pot de $600, $650, botou os dois no chão e aqui vocês, não sei se vocês enxergam, mas ele tem 47% de chance de ganho nessa mão. Então ele botou os dois com mãos com uma equidade bacana, ok, né? Aquela coisa que o Omar não se decide pré-flop, tá? Mas por fletar esse as e os dois aqui estarem se matando, usando as mesmas streets e as mesmas cartas, ele conseguiu se colocar numa situação muito confortável só por ter fletado esse as. O cara fez a brincadeira aqui,
tomou o call lá e ele conseguiu um pote suficiente para mandar mesmo esse as fraco e achar uma equidade ótima. Ele tem 47% de chance nessa mão aqui. O oponente aqui tem 24 e esse oponente tem 29. Olha que interessante, ele tem um pote do valor 3 vezes o valor investido dele com 47% de chance. E ele só criou isso porque ele deu call no botão de as. Claro que a definição não foi boa, que fez 2 pares de 8 e valete, né? Esse aqui puxou a mão, isso. Mas ele criou uma situação totalmente favorável para ele e a longo prazo ele vai ser muito lucrativo fazendo isso. Beleza, players? Espero que tenham gostado. Fico à inteira disposição. Comentem aqui o que vocês pensam, que linha vocês adotariam. Comentem o que está bom, o que está ruim. Ajudem a gente a fazer a Academia Brasileira de Omaha crescer, que depende só de vocês. A gente está com um projeto de lançar novos conteúdos 2 a 3 vezes por semana. Eu estou aumentando a equipe aqui para que a gente possa fazer isso de maneira bem feita, de maneira completa, e dependo do respaldo de vocês para saber o que é bom, o que não é. Então comentem, marquem seus amigos aqui nos comentários para aumentar a nossa comunidade, mantenham a gente sempre informado de qualquer melhoria que a gente possa fazer, de qualquer crítica, né? A gente está à disposição no chat do Facebook, no nosso e-mail. A gente também está confeccionando alguns brindes da Academia Brasileira de Omaha e a gente vai distribuir esses brindes exclusivamente para nossos assinantes do canal do YouTube, que eu sempre falo que lá é a maneira mais organizada de você acessar o conteúdo, porque lá está por data, está por título, fica mais fácil, onde no Facebook acaba se perdendo na timeline. Então a gente vai lançar esses brindes para fazer a galera migrar pro YouTube também, que hoje a gente tem pouco conteúdo, mas com o passar do tempo vai aumentar, né? Ainda mais se esse projeto, se essas definições derem certo de nós lançarmos mais conteúdos por semana, lá vai ficar bem fácil de acessar. Então se inscrevam lá, continua à inteira disposição para o que precisarem. Obrigado, galera, por acompanhar novamente e boa sorte nas mesas. Um grande abraço.